Todos aqui estudam as obras de Allan Kardec e no livro dos Médiuns, no capítulo 23, que ele dedicou exatamente ao tema obsessão, nós podemos aprender muito do ponto de vista da origem, da natureza, do funcionamento e da prevenção também dessa grave enfermidade. Os dois assuntos encontram-se nos dois livros que a Alzira, minha esposa, que está ali, minha namorada, e que me acompanha em toda a minha trajetória do espírita, ela trouxe para facilitar as pessoas que querem conhecer um pouco dessas duas matérias. Um livrinho chamado Fundamentos do Espiritismo, no seu aspecto histórico e doutrinário, e no livro As Forças Positivas do Homem, que eu escrevi para ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, síndrome, traumas, fobias, enfermidades também do nosso tempo. Estão lá embaixo, se quiserem, depois poderão examinar esse assunto com um pouco mais de profundidade. Então vamos começar. Conforme eu disse, uma exposição didática facilita, inclusive, a transmissão do conhecimento doutrinário para essa nossa compreensão aqui na vida. A obsessão, segundo a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, é uma enfermidade. Todos os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras tratam das pessoas que sofrem dessa enfermidade no mundo inteiro. Então, segundo a ciência médica, obsessão é uma enfermidade. Segundo a doutrina espírita, a obsessão também é uma enfermidade. Doença de origem espiritual. A psicanálise e a psiquiatria e a psicologia examinam esse assunto do ponto de vista da psique, buscando inclusive o tratamento para os desarranjos do cérebro quando ocorrem. No Espiritismo, esse assunto é tratado de acordo com a sua origem de natureza espiritual, conforme o que Allan Kardec preceitua no livro dos Médiuns. Obsidiada, obsedada ou obsediada é a pessoa que sofre de obsessão. Para o Espiritismo, a pessoa que sofre de obsessão é um médium ou uma médium. E médium, segundo o Espiritismo, nem todo o médium sofre de obsessão. Mas, com certeza, todo obsediado é médium. Médium, segundo o Espiritismo, é toda pessoa que serve de intermediária aos espíritos desencarnados. E os espíritos, segundo o Espiritismo, são seres que possuem a inteligência, a vontade e o pensamento e que se encontram em estado de erraticidade, isto é, fora do corpo material. Eu peço licença para repetir com um pouco mais de cuidado para todos nós percebermos a conceituação da doutrina espírita. Quando nós falamos espíritos, estamos querendo dizer que são os seres que possuem inteligência, vontade e pensamento. Repetindo, espíritos são seres que possuem inteligência, vontade e pensamento.
A inteligência, a vontade e o pensamento são ferramentas de trabalho do espírito para a sua evolução. Isto é, nós só evoluímos porque usamos dessas 3 ferramentas de trabalho: a inteligência, a vontade e o pensamento. Não há como um espírito desencarnado ou encarnado evoluir sem que use dessas 3 ferramentas de trabalho. Allan Kardec disse que são atributos essenciais do espírito para a sua evolução. Agora eu dou uma paradinha para dizer assim: evoluir, segundo o conceito espírita, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Vou repetir. Segundo a doutrina espírita, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. O conhecimento, segundo a ciência, divide-se em 2 áreas: o chamado conhecimento intelectual e o chamado conhecimento moral. O conhecimento intelectual é resultado do armazenamento de todas as informações, reflexões, experiências a cada minuto que nós fazemos. E o conhecimento moral são as relações que nós estabelecemos para poder conviver com os nossos semelhantes. É por isso que se diz que a moral é variável e varia de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo, de país para país, de mundo para mundo. O que é considerado de ordem moral em um ponto pode não ser considerado de ordem moral para em outro ponto. E para evoluir, nós precisamos aumentar o volume do nosso conhecimento. Esse é um ensinamento fundamental do Espiritismo. Como todos os seres do universo, quer estejam encarnados ou desencarnados, usam da inteligência, da vontade e do pensamento, usam dessas ferramentas para poder fazer as experiências que escolhem e recolher novos conhecimentos. A cada átimo de tempo, nós aumentamos o volume do nosso conhecimento, mesmo que a gente não perceba. A cada minuto, eu disse átimo de tempo, quer dizer, a menor fração do tempo, nós aumentamos o volume do conhecimento. A outra palavrinha que aparece aí na tela é erraticidade. Para o Espiritismo, essa palavra tem um significado muito especial e muito peculiar. Erraticidade significa um estado em que o espírito se encontra depois de deixar definitivamente o mundo material. Desencarnado, o espírito entra em um estado novo. Esse estado chama-se erraticidade. Uma outra conceituação que seria interessante nós falarmos agora no início, para depois desenvolver melhor os 2 temas, é sobre médium, aquele que possui uma faculdade natural, chamada mediunidade. É uma palavra criada por Allan Kardec a partir da palavra latina medium, para qualificar, para designar a pessoa que pode servir de intermediária com os espíritos, que são os seres que estão desencarnados. E a outra, já falei muito rapidamente, é a palavra mediunidade. Como nós vamos usar bastante, é sempre interessante mostrar o significado das palavras. Aliás, a gente só pode estudar uma matéria entendendo primeiramente o significado das palavras que compõem essa matéria. Como aqui, como esta é uma casa doutrinariamente espírita, e se estuda o espiritismo,
e se faz trabalhos de boa assistência espiritual e material a quem delas se necessitam, então eu posso dizer que os estudos aqui são feitos exatamente em cima da interpretação dos termos, das palavras, e é de boa recomendação nós conhecermos. Mediunidade. Eu falei tudo isso porque tem uma notícia boa e nova para dar. Mediunidade é uma faculdade que todos os seres humanos possuem. Alguns mais e outros menos. Qual é a novidade aí? Todos os seres humanos possuem. Nasceu é médium, segundo o Espiritismo. Dizendo isto, nós podemos afirmar, em nome da doutrina, que toda criança é médium. Todas as faixas, até chegar no ocaso da vida, mais conhecido como velhice. Já ouviram essa palavra? Velhice. A diferença que existe do ponto de vista doutrinário é isso que eu vou mostrar. Todas as pessoas são médiuns, mas nem todas as pessoas são intermediárias dos espíritos. Por quê? Porque esse é um projeto pessoal, individual. É o alvitre do espírito quando vai reencarnar. Dizendo isto, eu já estou afirmando que todos os médiuns são médiuns porque querem, quiseram e fazem projetos de ligação com os espíritos. Eu vou citar um nome, e este nome, eu tenho a certeza, tem um grande significado para todos os que se encontram aqui presentes. Joana d'Arc, que, segundo o meu entendimento, foi o maior médium, a maior médium que existiu na face do planeta. Deliberadamente assumiu a faculdade mediúnica para ouvir, conversar com os espíritos e liderar o exército da França, soldados da França, para libertar o país do jugo inglês. Estou escrevendo um livro sobre ela. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós temos que ligar a mediunidade a todos os seres que estão encarnados. Por quê? Somente os encarnados podem ser médiuns. Quando Allan Kardec examinou esse assunto, ele examinou partindo da observação. Ele não escreveu a teoria para chegar na prática. Ele observou o que acontecia na prática e desenvolveu a teoria sobre mediunidade. E ele, então, como era um professor, desenvolveu uma classificação a respeito da mediunidade. E que serve também para a palavra médium. Segundo o que ele observava. Então, segundo os seus efeitos. Olhou, constatou, tirou as conclusões e elaborou a teoria. A mediunidade pode ser dividida em duas áreas fundamentais. A de efeitos inteligentes, através da fala, da escrita, da visão e da audição. Os médiuns podem ser falantes ou psicofônicos, escreventes ou psicógrafos, videntes
e audientes, de acordo com o que eles podem ouvir. Eu dei um exemplo, qual foi o exemplo que eu dei de um médium? Quem está falando? Joana d'Arc. Ela ouvia a voz de 3 espíritos que se identificavam e faziam propostas, inclusive intimando-a para assumir a sua tarefa, a sua missão, o seu trabalho. Ela, então, se tivesse que ser considerada por nós aqui dessa classificação, poderíamos dizer que ela era uma médium audiente. Mas ela não ouvia apenas, ela via os espíritos. Então, ela é também uma médium vidente. E há momentos na sua história que fica flagrante que os espíritos falam por seu intermédio. Nesse momento, ela é uma médium falante. Vocês conhecem a história, sabem que ela não aceitou a ajuda de nenhum advogado para defendê-la no tribunal católico. Ela assumiu a sua defesa. E segundo os efeitos físicos, isso Kardec chamou de efeito inteligente, da fala, da escrita, da visão e da audição. Mas ele notou que também os espíritos poderiam se comunicar através de outro tipo de efeito, que é o do efeito físico, promovendo ruídos, pancadas, barulhos, movimentos de coisas e de objetos, suspensão de pessoas, suspensão de coisas, também chamado de levitação, tangibilidade, os espíritos se mostravam e se tornavam tangíveis. Essa história, meus amigos, ela é repleta de farto material documentado. Milhares de livros e documentos existem na história da nossa humanidade, demonstrando que os espíritos, através desse fenômeno de tangibilidade, se tornando tangível, pegável, e de visibilidade, eles se mostravam e se mostram. Os que estão aqui presentes hoje não podem fazer isto, porque a nossa reunião não é apropriada a esse tipo de trabalho, de pesquisa, mas se a casa quiser, ela poderá ter um trabalho de pesquisa, selecionando médiuns, através de um processo que eu vou daqui a pouco citar, e desenvolver então o trabalho de visibilidade e tangibilidade dos espíritos, que são nossos amigos, e também os inimigos, quando de vez em quando eles querem, eles aparecem em nossa vida, não é verdade? Até aqui está tudo bem? Aí também, Enio, está dando certinho? Como que uma pessoa que sofre de obsessão se liga aos espíritos? Vocês viram que eu dei uma paradinha, mudei daquele conceito didático que era preciso fazer, interpretação dos termos, significado das palavras, para estimulá-los à leitura e ao estudo dessa matéria, porque, irmãos, queridos irmãos, o protetor está aqui atrás, né? Tá. Reinaldo. Todas as pessoas que estão presentes neste auditório são médiuns e se ligam aos espíritos, mas nem todas servem de intermediária ou intermediários dos espíritos. Mas eu vou pedir a vocês que se segurem um pouco na cadeira, que eu vou falar uma coisa importantíssima do ponto de vista
do conhecimento espírita. Não há seguramente no mundo nenhuma só pessoa que não tenha passado pela situação da obsessão. Em qualquer momento da sua vida. Então, a gente precisa mostrar como é que as pessoas se ligam aos espíritos nesse processo, que para o espiritismo também é uma enfermidade e merece ser tratada. Funciona assim. Essas transparências são antigas, mas elas são boas para o objeto do nosso estudo da noite. O espírito desencarnado, por exemplo, eu vou falar depois dos obsessores encarnados que se ligam aos desencarnados. E dos encarnados que se ligam aos outros encarnados, dos desencarnados que se ligam a outros desencarnados, e vou falar da doença obsessão, citada por Allan Kardec, em que o indivíduo, ele próprio cria a sua obsessão. Ele próprio é o seu obsessor. Então, por exemplo, o espírito desencarnado, ele se liga ao espírito encarnado através do seu pensamento. Segundo o Espiritismo, nós só podemos nos ligar aos espíritos através do pensamento. Agora vejam que coisa fantástica, depois que o mundo conheceu essa maquininha chamada computador, e foi criado o processo de interação através da internet, fica até mais fácil falar desta matéria. O Espiritismo diz o seguinte: pensando, nós nos ligamos aos espíritos desencarnados e também aos espíritos encarnados. Pensando. Então, uma agência norte-americana, há 6 anos atrás, fez um trabalho de pesquisa para saber quantos pensamentos uma pessoa tem por dia. Vocês sabem quantos? Fazem alguma ideia? Nenhuma ideia, nenhum chute. Ninguém quer avançar um número só para especular. São vários, né? Quem está falando? São vários pensamentos. A senhora pode dizer assim, são vários, muitos. Mais de 60 mil. O Espiritismo diz que nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. A permanecer o resultado dessa pesquisa internacional, nós podemos dizer que nós nos ligamos diariamente a milhares de espíritos. Perceberam que agora mesmo eu disse que fica mais fácil com a internet explicar esse assunto? Porque hoje, não tenho dúvida, que entrou na rede, está ligado no mundo. Quantos habitantes tem o nosso planeta? 7 bilhões. Mais de 7 bilhões. Mais de 7 bilhões. Então o Espiritismo vai nos explicar uma coisa muito interessante, que sabendo ordenar, selecionar e emitir o pensamento, nós podemos nos ligar ou aos bons espíritos ou aos maus espíritos. A preferência é nossa. Lembram-se de quando Jesus disse: orai e vigiai. Então, através do pensamento, o espírito obsessor, ele manda
a sua mensagem, através do pensamento. Ele se liga. E na reciprocidade dessas ondas eletromagnéticas, porque o pensamento é um emissor de ondas, é melhor dizer que ele é criador de ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas, eletricidade e magnetismo. E se fecha a corrente proposta, desde que um proponha e outro aceite. Quer dizer que a gente também pode não aceitar um pensamento de um espírito? Resposta? Absolutamente sim. Por isso que eu falei da preferência. Aquele que é objeto dessas ondas eletromagnéticas pode rejeitá-las. Mas quase sempre existe uma aceitação. E o resultado é este, da proximidade em que ficam quase que atados. Allan Kardec, para criar uma figura de imagem sobre esta matéria, ele vai dizer assim: o espírito desencarnado, nesse caso, que pode ser o inverso, ele projeta um manto sobre aquele que é objeto do seu encaminhamento de pensamento. Isso é verdadeiro, porque todos nós temos, além do corpo físico, um segundo corpo. Como é que se chama mesmo esse corpo? Perispírito. Perispírito. E do que é feito o perispírito? De fluidos. Não são fluidos, são fluidos. Fluidos. Então, os dois perispíritos, do obsessor e do obsediado, eles vão pouco a pouco, é por isso que Kardec criou essa ideia do manto, e um vai envolvendo o outro através do pensamento e do estreitamento do seu perispírito. Quando chega, do ponto de vista da visualização, a gente vê, inclusive, nos gestos de quem recebe essa onda de pensamento, manifestações. Pode cair na rua, vocês já viram isso, já devem saber disto, com certeza. É quando o médium obsidiado, ele não tem controle sobre si, porque ele aceitou os pensamentos de domínio que um ou outro fizera sobre ele. Espírito e médium ligam-se através do pensamento, e os dois perispíritos se entrelaçam. Por falar no perispírito, eu preciso dizer uma coisa muito interessante, e ela deve servir de ordem prática para nós. O nosso perispírito possui algumas propriedades. Uma delas é de expansão, expansibilidade. Mas isso acontece com todas as pessoas? Com certeza. Pensando em ir em determinado local, o espírito que está encarnado se desloca perispiritualmente e vai nesse lugar ou local que é objeto do seu pensamento. Eu estou sentindo uma saudade incrível da minha mãe, mas ela agora, deixei minha mãe, mora lá num outro estado ou num outro país. Falando isso e sentindo isso, há uma expansibilidade perispiritual. Falando da obsessão, Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, vai dizer que existem 3 modalidades, ou 3 gêneros. Tudo com Kardec é didático, porque ele é um professor, um educador, então ele, para falar da matéria, ele precisa fazer uma classificação e realmente ajudar, do ponto de vista cultural, o entendimento para facilitar o conhecimento. 3 modalidades.
Ele chama a primeira de simples, a segunda de fascinação e a terceira de subjugação. Agora, eu peço à classe, peço aos companheiros que acendam um pouco mais do interesse para a matéria, porque eu vou falar uma coisa importantíssima, do ponto de vista da nossa vida útil aqui na Terra. Essa modalidade simples se dá através de intermitência dos pensamentos. Pensamentos sutis, quase que despretensiosos, e que vão criando essas ondas. Por exemplo, eu estou assistindo um filme em casa, no computador ou na televisão. Se o tema do filme me chama a atenção, e quase todos chamam muita atenção, porque a plástica do cinema, e nós temos aqui alguém que entende bastante de cinema, que é o Marco, de projeção de filmes. Todos são criados, feitos, produzidos para chamar a atenção, imantar a atenção e fazer com que as pessoas participem da proposta do seu conteúdo. Na medida que eu me interesso, eu vou seguir a linha dos pensamentos, criar mais pensamentos, viver as cenas, assimilando as ondas que eu chamei de como? Ondas eletromagnéticas. Através do pensamento, eu vou projetando sobre o meu corpo resultados daquilo que é proposto no filme. Um bom filme vai produzir um ótimo resultado, não vai? Um bom filme produz ótimos resultados. Nem traz incômodo e muito menos enfermidade. Mas maus filmes de conteúdos não bons vão produzir um outro tipo de resultado. O que significa? Significa que nós podemos até adoecer simplesmente assistindo cenas de um filme. Dá para entender, irmãos? Ou alguém tem alguma dúvida sobre isso? Porque tudo está na razão direta da assimilação através do pensamento. O pensamento é retroalimentador de ondas eletromagnéticas. A segunda modalidade detectada por Kardec é a da fascinação. Ação fascinatória. Fascínio. E pode ser por ideias, por exemplo, uma religião pode fascinar uma pessoa. Um símbolo religioso. Pode ser partido político, clube de futebol, qualquer ideia que mereça uma forte ascensão sobre o psiquismo das pessoas. Hoje existem pessoas fascinadas pela ditadura da beleza. Sabem o que é isso, irmãos? Nós vivemos uma época, voltando antigas civilizações que se perderam exatamente por isto, por criar ícones, imagens, tipos, acenando para as pessoas a cuidar mais do corpo do que da alma. E esse é um caminho extremamente perigoso, porque é um caminho da fascinação. A mãe chega para a filha e diz assim: minha filha, você não está vendo que esse seu namorado, o namorado que você arrumou, ele não presta?
As mães falam assim declaradamente, por isso que eu estou falando assim também aqui. Senão tomaria um pouco mais de cuidado para falar, mas as mães falam isso dessa forma. Ou então, também o inverso. Meu filho, essa moça que você arrumou, ela não vale nada. Vocês já ouviram isso, não? Mas todos sabem que essa pessoa não é boa, mas por que essa criatura escolheu essa outra? Por quê? Porque ficou fascinada. E a fascinação, segundo Allan Kardec, é a mais perigosa das modalidades da obsessão. Porque a pessoa fascinada não aceita nada ao contrário do que ela pensa. E a subjugação, segundo Kardec, se traduz não apenas por travar o raciocínio e a vontade, ele conduzir o ser obsediado para mudanças de comportamentos e de atitudes. E ele vai escrever, Allan Kardec, vai escrever no livro dos Médiuns, então, para confirmar no seu texto o que ele estava falando, escrevendo, para se lembrando de um homem ali na cidade de Paris, um homem de classe média alta, muito conceituado socialmente pela sociedade parisiense, e que esse homem, certa tarde, andando por uma calçada ali de Paris, atravessou a rua e sem nenhum momento, sem nenhum motivo real de necessidade, ele se ajoelha diante de uma moça que ele não conhecia e pede a moça em casamento. Ele estava sofrendo de subjugação. O doutor Inácio Ferreira, enquanto encarnado, foi, sem nenhuma dúvida, a maior autoridade psiquiátrica espírita do planeta. Ele escreveu, com o seu conhecimento espírita de psiquiatria, dirigindo lá o Hospital Psiquiátrico de Uberaba, escreveu que mais de 70% dos crimes são cometidos sob o guante da subjugação. O que é que significa isso? Que é através desse processo, dessa enfermidade, o indivíduo pode cometer crimes. E existem casos, em processos, mas um número que não dá nem para medir, para quantificar, de casos em que é relatado pelo próprio agente, pelo criminoso, de que ele não tem nenhuma lembrança de ter cometido o crime. Sabe por que estou dizendo isto? Porque o Espiritismo veio para nos ensinar a viver melhor, conhecendo a nossa realidade espiritual. E nós precisamos tomar cuidado, meus amigos, e saber se a nossa vida está sendo governada inteiramente pelos nossos propósitos, usando a nossa vontade e inteligência, ou se nós estamos sendo influenciados. Você está olhando o tempo para mim? Vamos então agora tratar das causas da obsessão. Toda modalidade de obsessão possui um motivo. Bom, agora está aparecendo uma coisa boa e nova aqui. Quer dizer que não existe obsessão por acidente? Não. Toda obsessão tem a sua causa, sua origem. E quem cria a causa da obsessão é o próprio obsediado, o próprio enfermo. É ele que é o moto principal de todo o desenvolvimento das tramas da obsessão, seja simples, fascinação ou subjugação. Quando
pela simples ocorre atração, ainda que ligeira, pelo pensamento central, interesse central, então, se a partir dali, se os agentes ficam ligados. A da fascinação se desenvolve sempre pelas tendências e acontecimentos na vida de uma pessoa. Agora eu ajudo mais um pouco nesse particular. Vocês já viram uma pessoa torcer fanaticamente pelo Corinthians? Um palmeirense torcer fanaticamente pelo Palmeiras? Um São Paulino torcer fanaticamente pelo São Paulo, Santos, Esporte? Quer dizer que a própria pessoa ela tem a tendência, e isso se avoluma pelos acontecimentos na sua existência. Porque a gente pode ser um torcedor e torcer desportivamente, não é verdade? Mas se a pessoa sair daquilo que o bom juízo chama de normalidade, então ela passa a ingressar no quadro das enfermidades fascinatórias. E a subjugação é um dos casos, ele não é o mais grave, porque o mais grave é a fascinação. É um dos casos muito interessantes de serem examinados, porque sempre está presente o motivo chamado vingança. A vingança, ela está ligada ao ódio, à inveja, ao ciúme. Uma pessoa invejosa, ela pode desenvolver quadros altamente perigosos de obsessão através do processo de subjugação. Por quê? Porque nós atraímos os espíritos de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Nós estávamos ouvindo as músicas cantadas pelo nosso conjunto. Muito bonito, por sinal. As músicas cantadas hoje aqui nesta sala emitiam ondas, e eu pergunto aos companheiros que me ouvem, essas ondas eram boas ou más? Boas. Construtivas. Criaram um quadro necessário para o alinhamento dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, a fim de facilitar o desenvolvimento de uma reunião de estudos. Mas o nosso Reinaldo e os demais companheiros do conjunto poderiam, se quisessem, cantar músicas de baixa qualidade. Aí nós teríamos o inverso daquilo que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque o nosso irmão Marcos disse o seguinte: com certeza sairemos desta sala hoje melhores de quando aqui entramos. Podemos assinar embaixo? Com certeza. Por quê? Estão presentes espíritos amigos, familiares, protetores, guias de todos nós, participando de uma reunião onde a proposta é uma reflexão sobre a vida através de dois assuntos a ela ligados. E nesse mesmo capítulo, que é o capítulo de número 23 do livro dos Médiuns, que eu tenho a certeza todos vocês estão lendo, ou já leram, ou vão ler, Allan Kardec vai fazer a seguinte afirmação: o que predispõe à obsessão é o fator de ordem moral. O que eu quero contar hoje, se houver tempo, é de ordem moral.
para nós entendermos como é que funciona essa enfermidade vista pelo Espiritismo, diferentemente de como é vista pela psicologia, psiquiatria e psicanálise. Esse fator predisponente de ordem moral, leio embaixo, aí nesse quadro azul, ocasiona distúrbios espirituais. Vocês já viram uma pessoa dizer assim para outra, de forma de aconselhamento: olhe, você desculpe, mas eu estou percebendo que você está desestabilizada espiritualmente falando. Você está desequilibrada. Já ouviram essa expressão? Sim ou não? Se for sim, é 0, 212. Se for não, é 213. Claro, a gente ouve assim. O problema maior é que não se pode chegar a uma pessoa e dizer que ela está desequilibrada espiritualmente, porque é exatamente nisto que ela não acredita. Mesmo que esteja, ela não vai admitir isso, porque o seu pensamento já está sendo trabalhado, envolvido, travado, desencaminhado por algum interesse. Eu disse aqui hoje, e seguramente não existe e nunca existiu na face da Terra nenhuma só pessoa que não tenha passado por uma situação obsessiva em algum momento da sua existência. Eu afirmo mais uma vez isto. A obsessão muito prolongada, tudo que vocês estão vendo na tela é produto do que está ali na orientação de Kardec. Mas que é bom a gente ler. Faz bem, é salutar. A obsessão muito prolongada pode resultar em patologias, o que significa se transformar em doenças. Muitas pessoas estão tratando-se nos médicos, mas estão tratando de doenças do corpo físico, que se iniciou nos processos de enfermidade espiritual. A nossa sociedade, ela é enferma. Aliás, muito doente. Tendo, segundo o que acusou Jesus de Nazaré, tendo como iniciador, desencadeador de todas as enfermidades físicas ou morais, um só ponto, que é o egoísmo humano. Qual é o tamanho do seu egoísmo? Eu gostaria que vocês falassem, cada um dissesse: o meu egoísmo é do tamanho da ponta da agulha. Ou então, o meu egoísmo é do tamanho de uma jaca. Já conhece jaca? Já viram uma jaca? Ponta de agulha eu sei que todo mundo conhece. Mas existe, do ponto de vista da comparação volumétrica, uma grande diferença entre a agulha e a jaca. Por quê? Porque existe, eu posso dizer, todas as pessoas possuem egoísmo. Muito bem, falou bonitinho, e é isso mesmo. Só que eu preciso saber que tamanho de egoísmo cada pessoa tem. Claro, claro. Agora, na mesma proporção de examinar essa matéria, qual é o tamanho da sua inveja? Que volume tem? Não vale dizer que não é invejoso. Não fale isso. Qual é o tamanho do seu ciúme? Várias enfermidades do nosso corpo podem ter sido causadas pela obsessão. Mas já passou, mas já lesou.
lembrando-nos de que o nosso corpo, por ser matéria, é composto de moléculas, células. Quantas células nós temos no corpo físico? Como? Trilhões, obrigado. Trilhões de células. Trilhões de células que funcionam de maneira autônoma, de maneira independente, mas se harmonizam para a constituição dos nossos órgãos. Quem é que faz a gerência das nossas células? Quem? Nós, através do nosso pensamento. Pensamentos bons se traduzem por criação de ondas boas para atender às necessidades dessas células. Quando nós estamos contentes, alegres, satisfeitos com a vida, as nossas células estão alegres, satisfeitas, contentes, ficam dançando alegremente. Mas basta só uma tristeza provocada, elas se desorientam. Dentro de algum tempo, eu tenho a certeza, a ciência vai chegar à conclusão de que a maior parte dos cânceres são criados, a maior parte é criada pelas ondas de tristeza, de dor, melancolia, solidão, desesperança das pessoas. E eu disse que a nossa sociedade é enferma. Porque basta a gente olhar nos olhos das pessoas. Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que o rosto é um mapa da vida de uma pessoa. E é fácil a gente perceber quando uma pessoa é feliz ou não. Eu não senti firmeza em vocês, mas tudo bem, vou continuar. É simples a gente perceber quando uma pessoa ela vive abertamente, sinceramente. Aliás, falar de sinceridade é uma coisa que eu gosto muito, porque a sinceridade é o melhor ponto da vida de uma pessoa que quer viver bem. O inverso da sinceridade seria o quê? A falsidade. Viver sinceramente ou viver sob o império da falsidade. Nas duas situações, nós temos resultados para a vida. Nas duas situações. Não quero assustá-los, mas eu preciso falar. Estou com uma vontade enorme de falar o que eu vou dizer aqui. Não me contenho, Reinaldo. Quando uma pessoa diz assim, eu estou sofrendo de uma doença, dá vontade de dizer assim para a pessoa, você que criou essa doença. Não foi Deus, não foi o Criador, não foi Jesus, não foi o nosso protetor espiritual. Da mesma forma como a gente diz, você criou a enfermidade, nós precisamos dizer, você pode curar-se dessa doença. Aí é assim que funciona? É assim que funciona. Quem disse isso foi Jesus de Nazaré. Mas nós somos muito tímidos em aceitar as propostas de Jesus para a solução dos nossos problemas da vida. Somos muito tímidos. Nós temos medo, vergonha, receio de enfrentar abertamente essa proposta de Jesus, porque para viver de acordo com essa proposta, nós temos que assumir a condução da nossa existência e colocá-la em outro caminho. Então agora eu falei rapidamente, sem mostrar a transparência. Vale a pena mostrar sem comentários, porque já deu para entender que a relação de dois espíritos ou demais espíritos promove a enfermidade e ela se encaminha desta maneira.
Pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. A cada caso desse eu teria muitos exemplos, mas o tempo não nos permite. De desencarnado para encarnado existe a chamada autoobsessão. Não é assim que Kardec vai colocar no capítulo 23. Ele não diz, não chama de autoobsessão, mas a gente pode chegar a esta conclusão a partir do que ele fala no texto. Ele disse o seguinte, atenção. Não raro o homem é obsessor de si mesmo. Não raro, vírgula, o homem é obsessor de si mesmo. Ideias fixas, pensamentos fixos, imantados em uma só coisa, em uma só pessoa. Vocês já viram, existe uma pessoa assim, eu estou doidamente apaixonado. Já ouviram essa expressão? 3 pessoas já ouviram, eu já ouvi muitas vezes isso aqui. Ou então, estou perdidamente apaixonada. Paixão é doença. Agora eu preciso fazer a perguntinha. Você alguma vez ficou apaixonado em sua vida? Viram? Por último, como tratar a obsessão? Que no Espiritismo, na prática espírita, das casas espíritas, existem no Brasil 20 mil centros espíritas. Viu a diferença, Marcos, daquela nossa conversa com a Inglaterra, com os Estados Unidos? 20 mil centros espíritas. Uma boa parte, mas não muito grande, desenvolvem trabalhos para corrigir essa enfermidade. Vocês estão lembrados que ainda hoje eu falei aqui, nesta noite, de que existe um fator que predispõe a todos os tipos de obsessão? Estão lembrados qual é esse fator? Não tem importância se não lembrarem. Eu vou... É o fator de ordem moral. O fator de ordem moral. Quando usar essa palavra, lembrar-se do seguinte: moral são regras de relacionamento que nós escolhemos para conviver com os nossos semelhantes. Por exemplo, uma família tem as suas regras de relacionamento. Essas regras formam a moral dessa família. E sem dúvida nenhuma não será exatamente igual ao do vizinho, da frente, de trás, do outro lado, porque cada uma cria as suas regras de relacionamento. Se o fator ele é moral, no Espiritismo, como é que nós devemos tratar essa enfermidade para atender a sua melhor conclusão? É exatamente a respeito do relacionamento de ordem moral que os espíritos criaram e criam a todo instante. Então o Espiritismo propõe um tratamento adequado a cada modalidade dessas que eu salientei. Muitas vezes as pessoas, somente assistindo palestras em uma casa espírita, ao longo de um tempo, ela vai criando uma nova forma de pensar, é ordenar os pensamentos numa sequência lógica. René Descartes trabalhou bem isso para ajudar-nos a entender essa matéria. Nós precisamos aprender a ordenar os nossos pensamentos e dar a eles uma sequência de ordem lógica. A próxima palestra que eu fizer aqui, se for novamente convidado, eu quero tratar desse assunto, da lógica da nossa vida. Ficará mais fácil a gente entender por que a gente se desgoverna, fica nervoso, revoltado, indisposto, porque nós ainda não aprendemos a pensar de uma maneira lógica e nem ordenando o pensamento para atender o propósito maior da nossa vida.
Eu peço a vocês, eu vou relatar nos detalhes, mas depois, quando vocês passarem da porta para a rua, dá para diminuir o volume de ligação com esse assunto? Com o caso, pelo menos? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Porque a gente precisa aprender a se desligar de certos assuntos ou acontecimentos quando eles não nos ajudam. Por exemplo, e eu não fico vidrado nos meus inimigos, pensando neles toda hora. Por quê? Porque quando eu penso, eu puxo. Rosira falava assim para mim, então é por isso que você não pensa muito na minha mãe. Não, penso bastante, né? Era uma pessoa muitíssimo boa. Em 1957, num bairro da Zona Norte de São Paulo, dois jovens amigos resolveram se unir e formar uma sociedade, constituindo uma pequena tipografia. Os dois trabalhadores, lutadores, dois casados, recém-casados, de 2, 3 anos no máximo. E eles começaram, então, o trabalho. E trabalho de tipografia e gráfica não é fácil, né, Marco? É muito difícil. Mas lutaram e foram avançando, conseguindo, de tal sorte que a sociedade dos dois, depois de 2 ou 3 anos, ia indo muito bem. Muito bem. Muitos clientes. Era produzido ali na pequena tipografia ótimos trabalhos. E os dois foram ganhando a vida para viverem confortavelmente. Depois desse tempo que eu mencionei de união entre os dois, um deles, pela relação das famílias, começou a se engraçar com a mulher do outro. Dizendo assim, engraçar com a mulher do outro, vocês já sabem o que eu quero falar, não é isso? Eu preciso entrar em detalhes. Mas ele não bastou apenas admirar a moça. Ele começou a dar em cima dela. Vocês também sabem o que significa isso? E ela resistiu durante 1 ano às investidas do rapaz. Mas, por essas coisas que nós não sabemos explicar muito bem, que acontecem na vida dos seres humanos, ela acabou cedendo. E começaram a namorar. Isto é, ela passou a ter uma vida dupla. E ele também. Sabem o que aconteceu no ano seguinte ao que eu estou mencionando aqui? O sócio que estava sendo traído, ele descobriu. Vocês pensam que ele foi cumprimentar a mulher e cumprimentar o homem, o amigo? Não. Começou a nascer um ódio. E junto do ódio, aquilo que eu mencionei nesta noite, de um sentimento de vingança. A tal ponto que em uma noite, ele matou os dois. Estava se iniciando ali um longo e doloroso processo de obsessão. Por quê? Porque o encarnado ligado com os desencarnados e os dois juntos começaram em diligências, acontecimentos que nem seria bom nós relatarmos aqui. E eu conheço a cada passo, porque esse assunto mereceu trabalhos no nosso centro espírita, lá do bairro do Tucuruvi, durante 4 anos. Trabalhos ligados à obsessão.
Então eu vou agora posicionar. Eu falei que o fator é de ordem moral. E do ponto de vista moral é que se fazem as investidas para reforço, ascensão, esclarecimento, porque desobsessão, que é a maneira como os espíritas chamam a solução para os quadros dolorosos dessa doença, desobsessão significa apenas quando os adversários e inimigos se harmonizam, se abraçam e se rendem através de algo, de um sentimento chamado perdão. Entenderam, meus amigos? E nós precisamos saber disto, porque o Espiritismo é a única doutrina que apresenta o fato em si, sabe explicar nos seus detalhes espirituais e sabe sugerir, então, providências de solução para esses casos que no mundo, a maior parte das pessoas chamam de mazelas, e eu chamo de experiências edificantes para fortalecer no final os espíritos. Por isso que eu falei que nenhum de nós está isento dessa enfermidade e que no final nos ajuda muito a compreender o relacionamento que temos em nossa vida. Pela atenção de todos, muito obrigado.